Você está no melhor. A Paraíba é Notícia, com o Wellington Alves. Aqui no A Paraíba Notícia é chegado o momento saúde e qualidade de vida com o fitoterapeuta Edilson Pinto. Olá, estamos de volta aqui na Paraíba Notícia, como prometemos, falar de saúde e qualidade de vida e principalmente falando a você sobre o açúcar, né? As pessoas às vezes têm se preocupado muito com a questão do açúcar, né? Deve-se comer açúcar ou não, usar o açúcar e qual a diferença desses açúcares que nós temos aí, o açúcar mascavo, açúcar demerara, certo? O açúcar branco, refinado e assim por diante. Nós temos aqui, inclusive falando dos açúcares, nós temos o açúcar demerara, certo? Temos o açúcar branco, esse refinado, e temos o mascavo, certo? Então, e agora? Olha, inclusive o cheiro tão gostoso aqui do açúcar, o açúcar mascavo. Esse é um açúcar, podemos dizer o seguinte, o açúcar mascavo é um açúcar puro. Um açúcar puro porque você tem o quê? Você tem nesse açúcar cálcio, vitaminas, certo? Sais minerais, ele não adoça tanto. Eu costumo dizer que o açúcar mascavo, ele não é só um alimento, ele é um remédio. Porque a pessoa que consome açúcar mascavo, ele vai melhorar os ossos, ele vai melhorar, combatendo anemia, fraqueza, certo? Então ele seria mais um alimento do que, vamos dizer assim, um veneno, como é o caso do açúcar branco. Eu considero o açúcar branco. Esse açúcar branco, se nós sabemos, quanto mais branco ele for e mais refinado, mais perigoso ele é, certo? É uma concentração muito grande de sacarose que nós temos no açúcar, sem falar das químicas. Ninguém fala, quando se fala do açúcar, é interessante hoje, ninguém fala da química que se coloca para ele chegar a isso aqui, certo? Ninguém fala mais, certo? Uma quantidade de química que se coloca no açúcar. Esse açúcar aqui, o demerara, certo? É um açúcar intermediário. Eu não sou muito a favor dele. Num ponto, né? Assim, claro, você vai consumir açúcar branco, é melhor consumir o demerara, certo? Esse aqui é um açúcar, é um alimento, ele não vai adoçar tanto, não precisa estar adoçando suco com açúcar mascavo. Não é interessante, que ele deixa gosto. Ele muda o gosto do suco. Muda o gosto, porque às vezes você começa a sentir o gosto do açúcar. A vantagem dele é que realmente para a sua saúde, né? E, em síntese geral, nós não precisamos consumir açúcar, gente. Isso aqui vem de onde? Da cana. Se nós consumíssemos a cana, chupasse a cana, o caldo de cana, você está consumindo açúcar, certo? Sem falar nos açúcares dos outros alimentos, que você vai ter nos alimentos os açúcares dele. No leite, a lactose, certo? Nós vamos ter a maltose, principalmente na cevada temos a maltose, temos a sacarose na cana-de-açúcar e a frutose nas frutas. Então, todo alimento, ele tem um açúcar dele que você nem percebe que ele é doce. Você percebe que o leite é doce? Mas ele tem lactose, que é o açúcar do leite, certo? Então, as pessoas têm intolerância a esse açúcar, mas ele tem um doce próprio dele. Já nos carboidratos vão ser transformados esses carboidratos em açúcares, certo? Então o ser humano não precisa dessa ilusão de dizer, açúcar é energia. Eu considero o açúcar o seguinte, tem dois fatores interessantes. Esse açúcar aqui, que a gente considera praticamente um veneno, o açúcar branco como um veneno, ele pode ser um grande remédio. Ele pode ser um grande remédio. Você pode usar ele como remédio. Como? Você pode aplicar em ferimento para diabético. É remédio. Em feridas, você pode usar, pode fazer um xarope com ele, com açúcar, certo? Então ele se transforma em um remédio. E nós sabemos que muitos venenos são remédios, não é verdade? Às vezes uma droga é um remédio, certo? Então esses venenos, eles podem ser transformados em remédio da maneira que a pessoa usar. E quando se fala do diabético, aí o quê? Ele é um grande veneno, o diabético. Mas para a ferida do diabético, é um grande remédio. Então, hoje o que a gente é o seguinte, vamos evitar ao máximo de consumir açúcar, porque os alimentos já vêm muito açúcar, tudo tem muito açúcar. Hoje se usa muito açúcar e sal na indústria, porque é barato para você consumir. Você consome um suco de fruta, um néctar de fruta, mas só tem mais açúcar nele, certo?
Então, não é, né? Você é melhor pagar, vai pagar pelo açúcar, paga mais caro ainda, certo? Então, se quer usar o açúcar, usa-se o mascavo e mesmo assim não precisa se usar em tudo, certo? É melhor você ter o açúcar mascavo em casa para você pegar uma colher dele e comer de vez em quando. Ou nas refeições você botar em cima de uma papa, fazer uma papa e botar açúcar mascavo. E assim, algumas coisas que você pode usar no dia a dia. Então, é interessante que você possa usar o açúcar mascavo do que o açúcar branco. Se a pessoa não consegue viver sem o açúcar branco, usa o demerara, que é o intermediário desses açúcares, né? Então tá aí a nossa dica interessante. E nós vamos voltar no próximo assunto sobre apendicite. Quantas pessoas sofrem de apendicite e nem sabem, né? Certo? Nem sabe porque geralmente, na maioria das vezes, só na hora que vai para o médico, quando está na hora, tem que fazer a cirurgia imediata, nem sabia que era apendicite, simplesmente estava questionando aquela dor e na hora foi comprovada uma inflamação do apêndice. Até a próxima. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos oficiais e praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa. Peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.